Muy buenas tardes, les damos la bienvenida al taller Transferencia de Conocimiento de Tecnología en Propagación de Plantas y Viveros Forestales. Este es el primer taller de varios que estaremos realizando acorde a la estrategia de gestión del conocimiento del proyecto Biocarbono y están diseñados para transferir y multiplicar conocimientos en temas forestales con fines comerciales en la región de la Orinoquía. Estos talleres hacen parte de la ejecución de la firma consultora Unión Temporal Forestal Orinoquía Colombia-Brasil. Esta consultoría hace parte del proyecto Biocarbono bajo la ejecución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Banco Mundial, y es financiado a través de recursos de Alemania, Estados Unidos, Noruega y el Reino Unido. A continuación, veremos un video sobre el proyecto Biocarbono. Es posible el desarrollo de un sector agropecuario en donde se produzca conservando los recursos naturales y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde el proyecto Biocarbono estamos seguros de que sí es posible, para lo cual es fundamental la articulación entre los sectores público y privado y la participación de la sociedad civil. Así trabajamos desde esta iniciativa, la cual se implementa en la región de la Orinoquia, en los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, con el propósito de contribuir a la mejora de las condiciones para la planificación territorial y la producción agropecuaria sostenible baja en carbono. Lo anterior con la ayuda de metodologías, instrumentos y herramientas tecnológicas que permitan la reducción de gases de efecto invernadero. El proyecto Biocarbono es liderado por el Gobierno de Colombia y es financiado por los países de Alemania, Reino Unido, Noruega y Estados Unidos, a través del Fondo Biocarbono del Banco Mundial. Prioriza 6 cadenas productivas representativas en la región: ganadería, arroz, palma de aceite, cacao, marañón y forestal comercial. Se implementa a través de 3 componentes. Componente 1. Planificación del uso del suelo y gobernanza para el control a la deforestación. Fortalece las capacidades locales, regionales y nacionales para la planificación territorial, incluyendo consideraciones ambientales que contribuyan a la reducción de la deforestación y de las emisiones de gases de efecto invernadero desde el sector agropecuario. Componente 2. Uso y manejo sostenible del suelo. Está orientado a la generación de información, capacidades e incentivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector AFOLO, contribuyendo a la preservación de recursos naturales y a su vez a la mitigación del cambio climático. Además, promueve la reconversión del sector agropecuario a través de la adopción de modelos productivos sostenibles bajos en carbono. Componente 3. Preparación del programa de reducción de emisiones y monitoreo, reporte y verificación. Desde este componente, Colombia avanza en el diseño de un programa de reducción de emisiones para la Orinoquia, con enfoque de pago por resultados. Con este programa se busca orientar las acciones productivas de la región hacia modelos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y que sean social y económicamente sostenibles, con la participación de actores del orden nacional y regional. Es así como desde el proyecto Biocarbono estamos transformando los paisajes agropecuarios, contribuyendo al trabajo que adelanta el país para direccionar a la región de la Orinoquia hacia un crecimiento sostenible con un modelo de desarrollo bajo en carbono. Más información en biocarbono.org. A continuación, invito al doctor Víctor Nieto, coordinador de la consultoría, quien nos dará unas palabras de bienvenida y oficialmente abrirá este evento virtual. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por atender nuestro llamado, el cual forma parte de un proyecto que está dentro del esquema de Biocarbono. Y el proyecto tiene que ver, o lo denominamos forestal productivo, y lo que busca es identificar las mejores condiciones habilitantes para promover el desarrollo de plantaciones forestales sostenibles con fines comerciales en núcleos productivos de la Orinoquía. Es un proyecto que ha sido propuesto y avalado
por biocarbono en la alianza entre la Universidad Federal de Viçosa y su órgano operativo, que es el CIF, el Centro de Investigaciones Forestales de la universidad, y dos empresas en Colombia, que es Genlictus y Ecoflora. Entonces, estas empresas se han aliado para atender el llamado de biocarbono en forestal productivo para la Orinoquía. Dentro de este proyecto, entonces, tenemos un compromiso y es transferencia al conocimiento. Y con base en la identificación de las necesidades de conocimiento que puede tener la región, identificamos o priorizamos algunos temas que podríamos atender desde el punto de vista de la genética de los suelos y del esquema comercial o financiero o el análisis de negocio para el esquema forestal en la Orinoquía. Entonces, dentro de esto tenemos programadas una serie de charlas presenciales y virtuales, dentro de las cuales hoy nos reúne la charla del profesor Alex Freitas, especialista en viveros forestales, hizo su maestría en viveros, en la propagación de especies nativas de Brasil, y lo hemos invitado a que nos acompañe en la charla del día de hoy para que nos cuente un poco cuál es el estado del conocimiento de los viveros forestales y la propagación de material en vivero. El profesor Alex Freitas pues tiene una amplia experiencia en el tema y nos va a contar un poco de esto. Y también tenemos otra serie de charlas que vamos a estar programando más adelante en los aspectos que les comentaba de genética y la parte económica, que son presenciales y virtuales y a las cuales están todos ustedes cordialmente invitados. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al profesor Alex Freitas para que nos cuente entonces sobre los viveros forestales y la propagación de especies. Muchas gracias. Olá a todos, ótima tarde, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alex Freitas, yo soy consultor e investigador em planificação e gestão de viveros florestais. Eu não hablo espanhol, então se eu vamos falar em português de forma pausada e caso o idioma seja um desafio, eu peço que me interrompam e que façam Eu peço que, caso não entenda o idioma, vocês possam me perguntar. Peço a ajuda do Victor, professor Gleison também, tá? É um prazer estar com todos vocês aqui. E temos hoje uma apresentação sobre inovações tecnológicas da propagação clonal, transferência de tecnologia em propagação de plantas e viveros florestais. Victor, eu peço que você me acione caso precise, ok? Sí, yo estoy pendiente si hay algún problema con el idioma o cualquier... Don Víctor, tenemos una mano levantada del señor Luis F. Ramírez. No sé si de pronto... No, muchas gracias. Bueno. Ok, adelante, profesor Alex. Ok. Então, se nós vamos falar sobre inovação tecnológica da propagação clonal, transferência de tecnologia em propagação de plantas e viveros florestais. Eu agradeço a todas as instituições que estão organizando o evento e nós vamos falar sobre a produção de plântalas no Brasil, os viveiros de investigação florestal da CIF, da UFV, as inovações, inovação na gestão de viveiros florestais e determinação de procedimentos operacionais. Este é o viveiro de pesquisa da Universidade Federal de Viçosa, da qual nós
trabalhamos e desenvolvemos pesquisas em parceria com as maiores empresas do Brasil e do mundo. É o maior viveiro de pesquisas florestais do mundo, e ele conta com 3 hectares de estruturas e capacidade de produzir até 2,5 milhões de plântulas por ano. Nós temos estruturas voltadas à pesquisa de diversas culturas, não só eucalipto, pinos, como espécies florestais nativas do Brasil. Dentre as nossas atividades, além de pesquisa, nós também trabalhamos com a formação de pessoas. Hoje nós temos mais de 60 estagiários, engenheiros florestais, estudantes de engenharia florestal e agronomia, e recebemos profissionais de diversas regiões do mundo, assim como os nossos amigos da Colômbia, do Paraguai, da Argentina, do Chile. O Brasil é um país gigantesco. E dentro do nosso Brasil é possível colocar toda a Europa. E dentro do Brasil existem grandes desafios. Desafios edafoclimáticos, desafios logísticos. E a Colômbia, um país amigo, um país irmão, onde hoje o nosso objetivo é transferir a tecnologia conectada à propagação de plantas e, principalmente, mostrar o impacto da produção de plantas na economia, no agronegócio do Brasil. Atualmente, o agronegócio brasileiro, em 2022, ele foi responsável por mais de 158 bilhões de dólares em exportação. Desses produtos do agronegócio brasileiro, nós temos diversos que precisam de viveiros, de produções de mudas. Dentre eles, os produtos florestais, o complexo de cana-de-açúcar, café, fumo, sucos diversos, frutas, chás, cacau, produtos hortícolas e plantas vivas. Esses produtos do agronegócio brasileiro, que dependem do cultivo, necessitam em viveiros de 45,3 mil milhões de dólares. 28,56% do agronegócio brasileiro depende de viveiros. Dentre essas culturas, nós temos grande quantidade de produção de mudas de café, de citros, naranja, por exemplo, avocados, cana-de-açúcar, cacau, uva, dendê, macaúba para biocombustíveis e eucalipto. O Brasil, ele é um dos países líderes do mundo na diminuição do uso de florestas naturais, de uso de florestas nativas. O Brasil hoje, ele detém 23,8 bilhões de reais na silvicultura, e o extrativismo florestal, ele apenas 6 bilhões é a receita. O Brasil, historicamente, ele deixou de trabalhar com o extrativismo vegetal, com a utilização de espécies nativas, e passamos a trabalhar com a silvicultura do eucalipto e pinos, principalmente. A partir de 2000, essa porcentagem da participação do extrativismo e da silvicultura de produtiva florestal, ela se inverteu. Essa inversão do uso de florestas nativas para florestas plantadas, ocorreu graças ao impacto econômico da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico e da parceria universidade e empresa. Hoje, dentro dos produtos florestais,
o Brasil exporta borracha, celulose e mais de 260 tipos de papéis diferentes. E o Brasil é líder, e a América Latina é também líder mundial em investimentos na área florestal. O Brasil recebe bilhões de dólares, de milhões de dólares, em investimentos em novas fábricas de celulose, assim como o Paraguai, o Uruguai e outros países da América do Sul. Com novos projetos, o setor florestal tem alta demanda de madeira e áreas de siembra. Outra matéria nos jornais brasileiros. O setor florestal deve investir ao redor de 60 mil milhões em Brasil hasta 2028. Todos esses investimentos em grandes empreendimentos florestais se deve à alta tecnologia que o Brasil já detém para propagação e cultivo de árvores. Hoje, o Brasil cultiva 9,5 milhões de hectares, sendo eucalipto e pinos as duas culturas com maior área cultivada. Das espécies nativas, nós temos a Hevea brasiliense, a sirigueira, e a Schizolobium amazônico, aqui conhecido como paricá. Essas áreas, de apenas 4 espécies, nós temos em cultivo hoje no Brasil cerca de 11,7 mil milhões de árvores. Isso só é possível graças à tecnologia. Para que tenhamos uma fábrica de celulose, é necessário que essa indústria seja alimentada, que ela utilize florestas de grande produtividade. E essas florestas dependem dos viveiros de produção de mudas. É uma cadeia produtiva que precisa ser desenvolvida em todas as pontas, e que o viveiro florestal e a propagação florestal é o alicerce, é o início de toda a cadeia. Sem a muda, não há fábrica de celulose, não há economia conectada à celulose. Hoje, nós temos florestas de grande produtividade no Brasil. E essas florestas só são possíveis graças à tecnologia do melhoramento genético e da propagação. Essas florestas de grande produtividade alimentam todo um processo e um fluxo que também tem grandes inovações tecnológicas, como, por exemplo, a colheita mecanizada. Além da colheita mecanizada, nós também precisamos desenvolver, para que tenhamos sustentabilidade no ciclo produtivo da celulose ou qualquer outra cadeia produtiva da madeira, nós precisamos de tecnologia e automação também para o plantio dessas mudas. Hoje, o Brasil vem liderando mundialmente o desenvolvimento de máquinas para o plantio de eucalipto. Nós temos algumas empresas em desenvolvimento de máquinas e já empresas com automação de plantio em escala operacional. Hoje nós temos indicadores de plantios mecanizados próximos de 900 mudas por dia, por hora. E para alimentar toda essa cadeia produtiva, nós precisamos, além de tecnologia para plantio, colheita e indústria, nós também precisamos de tecnologia dentro dos viveiros florestais. Os viveiros florestais do Brasil são um dos mais modernos do mundo. Hoje, o Brasil, os 50 maiores, os 50 viveiros mais grandes, têm uma capacidade de 983 milhões de plantas por ano. 140 clones de eucaliptos protegidos no Brasil haviam em 2021. Esses dados
são do governo brasileiro. Toda essa tecnologia em toda a cadeia produtiva do eucalipto só pôde ser desenvolvida no Brasil graças ao desenvolvimento tecnológico pela aliança entre universidade e empresa, promovido pela CIF, Sociedade de Investigações Florestais, e outros órgãos de fomento à tecnologia. Este vídeo é de nossa Universidade Federal de Viçosa. A parceria universidade-empresa, ela é promovida pela Sociedade de Investigações Florestais, unindo empresas privadas e pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa e outras universidades. O desenvolvimento tecnológico cooperativo entre essas empresas e os pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa tornam capaz termos uma universidade líder mundial em tecnologia florestal. Dentre os projetos desenvolvidos por essa aliança, nós temos o projeto de melhoramento genético, tolerância à enfermidade, tolerância a heladas, tolerância à sequia, densidade da madeira. Trabalhamos com as empresas novas espécies e seus híbridos. Temos projetos cooperativos, como o projeto de tolerância à seca, onde envolve dezenas de empresas cooperativamente buscando desenvolver novos clones para áreas de sequia. Projeto Corímbia, diversas outras empresas trabalhando de forma conjunta e contínua, como um único grupo de pesquisa, desenvolvendo materiais de alta densidade, materiais do gênero Corímbia. E temos também, dentre outros, o GT Propagação Clonal e Viveiro, que o foco desse grupo cooperativo é desenvolver tecnologia para propagação de espécies desafiadoras, espécies de difícil enraizamento, e estudar todo o processo de propagação. Hoje nós vamos abordar a gestão de viveiros florestais. Todo o processo produtivo de viveiros como este, com capacidade de 40 milhões de mudas por ano, localizado no sul do Brasil. Ou mesmo o viveiro, um outro viveiro, Tecnoplanta, que é um dos maiores viveiros do mundo e uma das empresas que mais produzem mudas de eucalipto no mundo. Hoje, produzindo mais de 200 milhões de mudas por ano em diversos viveiros espalhados pelo Brasil. Muitas são as tecnologias empregadas em nossos viveiros para que tenhamos sucesso na produção em massa, em grande quantidade de mudas de eucalipto. Viveiros de 50, 60 milhões de mudas por ano. Necessitam de tecnologias em diferentes áreas da produção. É importante que todos aqui tenham consciência, saibam o processo de produção de mudas clonais de eucalipto para que nós possamos ter êxito nesta charla. O processo de produção de mudas, ele começa no mini jardim, com as plantas madres, produzindo a mini estaca. A mini estaca produzida, nós precisamos de preparar os contenedores, substratos, estandarização, automação do processo de preparo dos contenedores. Depois, invernadeiro, aclimatação, crescimento das mudas, rustificação, expedição. Todo esse processo é como uma linha produtiva de um automóvel, de um carro. Existe uma sequência e cada
fase do processo produtivo, é necessário que tenhamos atenção a vários indicadores que vamos tratar nessa apresentação. Nós vamos dividir a apresentação em 5 partes, mostrando o que os viveiros do Brasil e do mundo estão fazendo, o que temos de tecnologia em cada fase do processo produtivo. Iniciamos a nossa apresentação pelo mini jardim clonal, pelas plantas madres. Hoje, nós temos diversas formas de se fazer mini jardim. As plantas madres são plantadas nos leitos, que podem ser de alvenaria, como estes, ou de telha de fibrocimento, como este da Universidade Federal de Viçosa. Aqui, na Universidade de Viçosa, nós temos vários modelos de mini jardins clonais. Temos aqui aproximadamente 300 clones em propagação. Para termos sucesso na produção de brotos do mini jardim, nós precisamos de ter como indicador a produtividade das plantas madres por mês. Para que tenhamos êxito, sucesso na produção de mini estacas, nós precisamos auditar alguns fatores como a condutividade elétrica, o potencial hidrogeniônico, presença de plagas, presença de enfermidade, volume de solução nutritiva injetada, volume de efluentes, equilíbrio nutricional, temperatura de microambiente, a umidade do microambiente e CO2 do microambiente. Como nós fazemos esse processo de produção, essa gestão do processo produtivo de brotos? Nós precisamos ter ciência que, de acordo com as temperaturas do ano, vejam, no inverno, existem diminuição da produção de brotos no decorrer do ano. Cada barra desta é um clone diferente. Nesse processo, quando as temperaturas ficam abaixo de 10 graus, as plantas madres diminuem a produção de brotos. Por isso, nós precisamos ter mecanismos para que possamos reverter o problema de temperaturas baixas. Em algumas regiões, é possível instalar aquecedores para os mini jardins, para as plantas madres. Esses aquecedores servem para diminuir o impacto do frio, com mangueiras com água quente, caliente. Temos também o estufim. O estufim ou mini túneis são equipamentos inseridos, acoplados em cima do mini jardim clonal. E em cima desse leito, essa estrutura serve para aumentar a temperatura, aumentar a umidade e também serve para aumentar a quantidade de CO2. Na Universidade Federal de Viçosa, nós temos vários estufins manuais de se mover com as mãos, mas também estufins automatizados, desenvolvidos por uma startup de Viçosa chamada Pollen. Estes estufins automatizados nos permitem monitorar pelo celular ou pelo computador a umidade, a temperatura, a variação de CO2
e outras variáveis necessárias para aumentar a produção de brotos. Estes mini-jardins são na Universidade Federal de Viçosa. E a universidade não é a única. Muitas das empresas do Brasil já adotam a estrutura de mini-jardins para aumentar a produção de brotos, contornar o problema do inverno e também, principalmente, reduzir a incidência de doenças como o oídio. Essa foto é numa empresa da região sul do Brasil. Vejam. Nós, na Universidade Federal de Viçosa, estamos estudando os estufins, liderados pelo professor Aloysio Xavier, coordenador do GT Propagação e Viveiros. Durante o GT Propagação e Viveiros, nós verificamos que alguns clones têm enraizamento excelentes. Vejam, com as plantas madres normal, sem o estufim, com o estufim manual e o estufim automatizado. O crescimento do enraizamento é muito grande. Porém, outros clones, isto já ocorre diferente, com diminuição do enraizamento. Então, precisamos estudar o estufim e adotar esse equipamento para os clones que têm resultado. E algumas empresas já utilizam isso em forma operacional no Brasil. No mini-jardim também é necessário trabalhar o controle de plagas e as enfermidades. Nós temos na Universidade Federal de Viçosa uma equipe multidisciplinar. Dentre elas, nós temos apoio da patologia florestal. Estudando o estufim, nós conseguimos verificar que o oídio, ele é uma praga, uma doença, que ela é eliminada, assim como pulgões e ácaros, se manejados no estufim, a incidência é menor. E nós temos plantas mais sadias. Com a ajuda do professor Acelino, professor Rafael Alfenas, nós descobrimos que o estufim realmente reduz. E outros trabalhos, artigos científicos, já tinham descritos a diminuição do oídio e a diminuição da área foliar dos materiais. Porém, nós verificamos que alguns materiais, principalmente materiais subtropicais, como bentame, acabam eliminando o oídio, mas a Pestalotiopsis é uma doença, uma praga, uma enfermidade que incide nesse grupo de clones que nós trabalhamos aqui, que são subtropicais. Então, nós precisamos verificar a incidência dessa estrutura junto ao portfólio de clones, ao número de clones. Em relação à fertilização do mini-jardim, nós temos trabalhado com o professor Júlio Neves. O professor Júlio tem ajudado a elaborar novas soluções nutritivas específicas a novos clones, principalmente clones de corímbia. Nós temos vários trabalhos de definições de solução nutritiva. Este artigo eu publiquei posterior à maestria, a minha maestria, onde nós estudamos doses de nitrogênio, boro e zinco para diferentes clones híbridos de glóbulos e urograndes. E verificamos que cada clone tem uma demanda específica e podemos selecionar grupos de clones
para termos soluções nutritivas diferentes. Dentre os trabalhos realizados para conseguirmos manejar o mini-jardim, as plantas madres, de forma eficiente, nós temos também o monitoramento do consumo da solução nutritiva, onde nós verificamos a necessidade de manejar a solução nutritiva dependendo da temperatura do ano. Então, nós temos demandas diferentes de solução nutritiva para grupos de clones e para períodos do ano. Nós também conseguimos identificar curvas de manejo da salinidade, que é a concentração de sais no substrato das plantas madres. Além disso, o potencial hidrogênio iônico nós monitoramos para diversos clones e também conseguimos analisar as variações e as flutuações em diferentes períodos do ano. Em relação ao preparo dos contenedores. Perdão? Victor? Alguma dúvida? No, ya lo desactivé. Ok. Em relação ao preparo dos contenedores. Então, nós já temos a mini estaca, os brotos. Agora nós vamos preparar os contenedores para o estaqueamento. Para pequenos viveiros, nós temos empresas que vendem máquinas pequenas para esterilizar os tubetes, os recipientes e as bandejas. Porém, para viveiros grandes, essas máquinas não são suficientes. Mas para viveiros até 2, 3 milhões, essas máquinas são baratas e muito eficientes para o preparo dos contenedores. Para viveiros maiores, nós temos umas máquinas maiores, como as máquinas de limpeza dos tubetes, máquinas para retirar e reutilizar os tubetes, máquinas para entubetar, colocar o tubete nas bandejas, para esterilizar esses tubetes e para compactar, encher os contenedores. Este é o fluxo produtivo de um viveiro de mais de 8 milhões de mudas por ano. Porém, nós temos vários desafios no preparo dos contenedores, pois, se compactarmos os tubetes demais, nós temos problemas de formação do sistema radicular, das raízes. O tempo de vibração das máquinas faz com que nós tenhamos substratos, recipientes não em conformidade, que não vão ficar cheios, como esta figura. E, se eles ficarem muito compactados, nós teremos a quebra da mini estaca e, consequentemente, a morte desse propágulo. Nós temos no Brasil máquinas para encher, colocar os tubetes nas bandejas. Então, para viveiros maiores, já se tem a automação da colocação dos tubetes nas bandejas. Aqui, nós temos uma operação manual. Aqui, nós temos uma operação automatizada.
Perdão. Então, aqui nós temos uma automação do preparo das bandejas, do preparo dos tubetes. Para a automatização e standardização, pensando em sustentabilidade de meio ambiente, tem-se os recipientes degradáveis, com máquinas com capacidades muito maiores de produção e produzindo recipientes degradáveis. Viveiros de 30 milhões, 40 milhões no Brasil com paper pot. Hoje, nós temos algumas empresas trabalhando no Brasil com essa tecnologia. A líder global é a Elepot, com 30 anos de experiência na área de produção de paper pot. Este é uma máquina FlexAir com uma grande capacidade de produção de potes degradáveis. São vários os tipos de papéis utilizados por diversos setores de produção. Esses papéis, eles têm degradações diferentes, distintas, e podem ser empregados em diversas culturas. Além do preparo dos recipientes, sejam eles tubetes ou recipientes degradáveis, nós também temos iniciativas para automatizar o processo de estaqueamento, com braços mecanizados e tentativas de automação para a redução de mão de obra nessa fase do processo produtivo. Essas máquinas, ainda em fase experimental, e não estão no processo produtivo, mas em breve estarão. Este viveiro, localizado em Mato Grosso do Sul, no Brasil, é um dos viveiros, se não o mais moderno do mundo, e ele conta com diversas inovações tecnológicas, e ele tem a capacidade hoje de 30 milhões de mudas. Hoje, um grande desafio para o Brasil é conseguir mão de obra qualificada para se trabalhar em nossos viveiros. A demanda de mudas cresceu de forma exponencial nos últimos anos e hoje nós temos um grande desafio, que é ter mão de obra qualificada, e isso viabiliza inovações tecnológicas, robotização de viveiro e inovações tecnológicas para se reduzir a mão de obra e aumentar a produtividade dos nossos viveiros. Além da automação do processo de preparo dos contenedores, nós também precisamos ficar atentos a quais substratos nós vamos utilizar. Fizemos já na universidade diversos testes para vários clones. Então, temos que nos atentar a misturas de substratos para que nós possamos ter ganhos como este clone 4, que com a mudança de um substrato, nós conseguimos sair de 39% de enraizamento para 70,83%. Somente com a alteração do substrato utilizado, nós temos aqui praticamente 30% de ganho em enraizamento. É um resultado fantástico. Então, a formação do procedimento dentro de um grande viveiro
clonal de eucalipto precisa passar pela seleção do substrato e levando em consideração não somente os indicadores de enraizamento, mas também qualidade da muda e custo do insumo. Posterior ao preparo dos contenedores e a produção das mini estacas, nós temos o invernadeiro, um ambiente que a missão é produzir raízes. Nós precisamos, nessa estrutura, ter o maior êxito possível na porcentagem de enraizamento. Para que tenhamos boas porcentagens de enraizamento, nós precisamos ter velocidade no processo de enraizamento. Nós precisamos evitar grandes umidades que vão formar problemas radiculares, como as raízes com geotropismo negativo. Formação de calo precisa ser evitado e a hipertricose celular, promovida pelo excesso de água. Alguns indicadores precisam ser monitorados. Estas casas de vegetação, esse é um modelo de casa de vegetação do Brasil. Onde nós temos estruturas de automação relevantes. E nós também temos oportunidades de estudar de forma matemática qual é o melhor tempo de armazenamento desses recipientes na casa de vegetação. Nós publicamos em 2022, agora em janeiro de 23, um artigo com uma equação matemática para determinar o tempo adequado das estacas dentro do invernadeiro. Com isso, nós conseguimos diminuir o tempo de permanência das mini estacas dentro do invernadeiro, otimizando essa estrutura e aumentando também o índice de enraizamento, porque quando a estaca está enraizada e ela permanece muito tempo dentro do invernadeiro, se perde, se morre. Então, tem-se aí perdas no processo produtivo. Dentre os fatores, nós precisamos e podemos controlar, automatizar a temperatura e a umidade dessa estrutura, pois a grande missão dessa fase do processo produtivo é formar raízes. Para que tenhamos raízes, a mini estaca ela não pode perder turgescência, perder água, desidratar. Então, a alta umidade nos primeiros dias é essencial para que nós tenhamos êxito no enraizamento. Este é um mecanismo utilizado na Universidade de Viçosa. São controladores que nós podemos utilizar com sensores de umidade, temperatura. A Fugal, Jacoel, todas essas empresas estão presentes na Colômbia. E nós temos também, desenvolvemos aqui, em parceria com a startup Arontech, o software de gestão da casa de vegetação, onde nós podemos monitorar pelo celular a temperatura, a umidade, o volume de água consumido na casa de vegetação e, para isso, utilizando bicos de nebulização, bicos de nebulização para o processo de umidade da casa de vegetação. E temos também uma oportunidade de um sistema de automação híbrido, com timer e os sensores. E isso faz com que a umidade e a temperatura na casa de vegetação permaneça acima de 80% e a temperatura, sempre que possível, abaixo de 35 graus. Esse é um vídeo do acionamento dos bicos de nebulizadores em uma casa de vegetação com capacidade de armazenamento
de 800 mil plântulas, de 800 mil recipientes. Com esse esquema, com essa automação, é possível termos uma ótima umidade do ambiente, sempre maior do que 75%, que é a zona é o espaço necessário para diminuir a transpiração e termos êxito no enraizamento. Com esse sistema de automação das casas de vegetação, também é possível termos, se necessário, esquema também de aquecimento das estruturas em regiões frias. Essa foto é do viveiro na região sul de Minas Gerais, Brasil. Em relação à aclimatação, crescimento, rustificação, nós temos algumas tecnologias que nós gostaríamos de destacar. Dentre essas tecnologias, o processo de classificação das mudas. Quando essa muda, ela já enraizou, sai do invernadeiro, vai para a aclimatação, nós fazemos a primeira seleção. Nós classificamos essas mudas em alturas para que elas diminuam a concorrência por luz e também possa ter uma customização, uma diferenciação da fertilização de crescimento para essas mudas. Esse vídeo é de uma empresa no Mato Grosso do Sul com capacidade de 30 milhões de mudas. Vocês podem ver que é uma escala produtiva muito semelhante à produção de um veículo. Então, grandes viveiros, existem grandes logísticas internas. Em regiões mais frias e também regiões de alta umidade, alguns viveiros adotaram a cobertura plástica móvel, como esse viveiro na região sul do Brasil. Esse viveiro de 30 milhões são aproximadamente 12 hectares de área totalmente coberta, isso graças à necessidade devido à presença de doenças como uma bacteriose que ataca a folha e causa desfolha dessas mudas. Essa bactéria, que é muito comum no Brasil, ela é denominada Xanthomonas axonopodes valteri. Então, essa doença fez com que alguns viveiros investissem maciçamente recursos para evitar o molhamento foliar em períodos de baixa luminosidade, para diminuir a incidência dessa doença, que faz com que a muda perca folhas, e como ela fica sem folhas, ela é descartada. Então, as perdas dentro do processo produtivo para essa doença foi tamanha que obrigou algumas empresas a investir nos tetos retráteis, como vocês viram na imagem anterior. Uma outra inovação buscando otimizar o uso da água, mas principalmente otimizar o enraizamento e a qualidade das mudas, são as bancadas de irrigação, ou mesa de riego. Essas mesas de riego podem reduzir muito o uso de água nos grandes viveiros e também nos pequenos. E existem estudos que comprovam um aumento do enraizamento. Então, nós temos aí uma oportunidade de inovar, modificando as estruturas do viveiro, pensando na possibilidade de reduzir água e também aumentar o índice de enraizamento. Algumas empresas têm investido nessas mesas de riego
principalmente porque um grande problema no processo produtivo das mudas é o molhamento foliar por causa dessa bactéria. E alguns materiais, principalmente subtropicais, têm tido grandes êxitos no processo de enraizamento posterior à implantação dessa inovação. Então, nós temos maior enraizamento, melhor enraizamento, pensando na arquitetura do sistema radicular, e também diminuição do uso da água. Um outro ponto a ser discutido e lembrado é a mobilidade operativa. Em grandes viveiros, existe a necessidade de termos bancadas móveis, onde um colaborador consegue deslocar uma grande quantidade de mudas ao mesmo tempo, pensando na ergonomia, no respeito ao colaborador, ao funcionário, e também no rendimento das operações. Toda tecnologia empregada em um viveiro, ela tem como principal missão reduzir o custo produtivo e melhorar a qualidade da muda e a quantidade de muda fornecida. Toda tecnologia embarcada no processo produtivo de mudas, ela precisa ser viável economicamente, viável tecnicamente, para que a gente possa definir se uma tecnologia ela é viável economicamente, é necessário que tenhamos os custos atuais e que estes sejam reduzidos, ou que a quantidade de muda fornecida seja maior pelo mesmo preço, pelo menos. Que o rendimento dos nossos colaboradores sejam aumentados. Caso contrário, aquela tecnologia não é necessária. Falando do processo de expedição dessas mudas, nós temos a oportunidade de trabalharmos a qualidade das mudas. Assim como nós temos qualidade e exigências para diversos produtos, nós também precisamos ter e analisar a qualidade de mudas. Mudas, nós precisamos que elas tenham uma altura adequada, um diâmetro del vástago, número de rojas, que esteja rustificada, que o sistema de raízes estejam colonizados e ausente de plagas e enfermidades. Vejam este caso. Nós temos uma muda bifurcada, que seria descartado, ou pelo menos, na primeira seleção, ela seria descartada uma das suas hastes, e uma muda padrão, com um sistema radicular bem formado, uma muda com altura adequada, com o diâmetro do coleto adequado, e esse controle da implantação do sistema de gestão de qualidade dos viveiros, ele precisa ocorrer de forma constante no viveiro. Como se produzir uma muda de qualidade? Primeiro, nós precisamos ter atenção em todas as fases do processo produtivo. Para que nós tenhamos mudas de qualidade na expedição, nós precisamos, primeiramente, ter brotos de qualidade sendo produzidos pelas plantas madres. Nós precisamos que os contenedores e o substrato sejam adequados, que esses contenedores tenham estandartização, padronização em português, e que nós tenhamos o invernadeiro com o maior índice de enraizamento possível. E esse índice de enraizamento nós precisamos de tecnologia para automatizar a umidade, a temperatura e o rendimento de enraizamento e diminuição cada vez maior do tempo de permanência das mudas naquela estrutura. Dentro da aclimatação, crescimento, nós precisamos estar atento o tempo todo aos indicadores expostos. Então, a muda de qualidade, ela é um reflexo de todo o processo produtivo.
Nós precisamos estar atento a todas as fases do processo produtivo, para que nós tenhamos, no final do processo produtivo, uma muda com diâmetro adequado, com altura adequada, e quem determina o padrão de qualidade da muda é a silvicultura, é o plantio. Hoje nós temos no Brasil um padrão de qualidade, uma muda desejada próxima de 25 centímetros, 30 centímetros, e diâmetros em torno de 1,5 a 2 de diâmetro. O processo de análise de qualidade em pequenos viveiros podem ser feitos por hoja de verificação, folhas normais de verificação. Porém, em grandes viveiros, esse mecanismo é pouco eficiente e demanda muita mão de obra. E precisamos de oportunidades de automatizar esse processo. Hoje, nós temos softwares como o ArcGIS-Survey 123 para que a gente possa alimentar esse software e ele possa nos auxiliar determinando a quantidade de mudas que precisam ser avaliadas. Quantas mudas dentro de um lote eu preciso medir para saber se aquelas mudas estão em conformidade com o padrão de qualidade exigido? Então, hoje, o ArcGIS-Survey é uma das ferramentas utilizadas para a gestão de qualidade da morfológica no final do processo produtivo, principalmente em grandes viveiros. Porém, alguns sistemas estão em fase de teste no Brasil, como, por exemplo, a análise por robôs, a análise por fotografias, como esse que estava em teste na Suzano, empresa em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, no Brasil. Esse é uma oportunidade de automação do processo produtivo para que a gente possa ganhar escala na análise, na auditoria do processo de qualidade das mudas. Então, nós hoje, em 2023, nós estamos em um momento de transição tecnológica. Nós estávamos em 1980, este acá é meu papá, senhor Sebastião, ele trabalhava nas sacolas plásticas. Hoje, eu trabalho com sistemas, com matemática, com robótica, dentro dos viveiros. Mira, Milena, em 2030, onde estarás? Eu não sei. Mas, muito melhor do que agora. O que sei é que não importa quantos recursos tenhas, se não sabes como usá-los, nunca será suficientes. Nós outros, juntos, somos muito fortes. E estou aqui para falar com todos sobre as tecnologias e sobre as oportunidades de transferência dessas tecnologias à Colômbia. Gracias. Gracias, profesor Alex. Muy amable por su presentación. Muy productiva. Algunas preguntas surgieron a lo largo de su charla por el chat y tratamos de contestarlas. Esperamos que haya sido exitosa la respuesta, que haya quedado bien explicadas las dudas. Si hay algún comentario, alguna pregunta, creo que tenemos unos minutos para responder, si alguien tiene alguna pregunta en particular. Pueden levantar la mano. Creo que hay una, Juan Manuel Cardona. Y adelante, Sí. Juan Manuel. Sí, buenas tardes. Gracias, profesor Alex. Muito obrigado por la presentación.
Una pregunta es si han considerado las necesidades nutricionales de especies que sean, por ejemplo, calcífugas, como las boquiciáceas, que no son, pues tradicionalmente, no tienen los mismos requisitos nutricionales que, por ejemplo, el eucalipto. Son especies que están adaptadas a los más ácidos y para las cuales inclusive la adición de calcio puede ser inclusive perjudicial. No sé si ha habido alguna investigación que nos pudiera mencionar al respecto. Muchas gracias. Perfeito. Professor Gleison tem trabalhado como diretor da CIF, como coordenador e como professor pesquisador, investigador de melhoramento genético, com o professor Júlio Neves para alguns estudos. Não sei se ele está online. Victor, professor Gleison, está online? Está por ahí. Sí, 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 estoy acá. Gleison, tem algo a falar com o Juan? Sobre esse processo de novas soluções? Bueno, esto es un estudo constante, ¿no? Y los requerimientos varían con las especies. Y es cierto que el calcio es muy importante en las soluciones nutritivas porque ayudan a la formación de la pared de la célula y, por supuesto, el desarrollo radicular, ¿no? Porque hay que se poner raíces cuando se trabaja con propagación vegetativa. Entonces, que hay que tener el calcio en buenos niveles y es uno de los principales nutrientes para que el material se pueda enraizar, ¿ok? Ok, Juan, gracias. ¿entendido? Muchas gracias. Entendido. Ok, ok. Ok, ¿alguna otra pregunta? Víctor, Víctor, soy Tomás Quevedo. No encuentro el cosito para levantar la mano, Adelante, Tomás, sí, bueno. pero no hay sí me problema. gustaría que me concretaran un poco cuáles son las causas de producción de callo en el enraizamiento de esquejes. Profesor Alex, ¿sí entendió la pregunta? ¿Cuáles son las causas de producción de callo en el enraizamiento de los esquejes? Ah, perfeito, perfeito. Entendo. Sim. Quem é que fez a pergunta? Thomas? Tomás, sí, Tomás. Sí. Sim, Thomas. Graças, Thomas, pela pergunta. Temos estudado o processo de formação de calos. Várias são as hipóteses e as possíveis causas, tá? A principal delas é um desequilíbrio nutricional oriundo no mini-jardim clonal. O cálcio é um deles, mas também o boro, o zinco, porque, por exemplo, nós temos aí os nutrientes que fazem parte da síntese de auxinas, né? Auxinas sendo a principal hormônio do enraizamento. E como precursor da auxina, nós temos o triptofano. E o triptofano tem em sua molécula, por exemplo, o boro. Então, a deficiência nutricional, o manejo de micronutrientes e também de macronutrientes no mini-jardim é uma fonte para aumento de calos. Porém, nós temos outras oportunidades, como, por exemplo, o excesso de umidade na casa de vegetação, no invernadeiro, é uma das causas comprovadas já para a redução. Hoje nós temos um grande problema nos viveiros brasileiros e mundiais. Nós temos um uso indiscriminado de água em todas as fases do processo produtivo. Nós usamos mais água do que o necessário. E o estresse proporcionado pelo excesso de água, pela hipoxia,
causa vários efeitos em todas as fases do processo produtivo. Uma das consequências é o calejamento. Então, nós temos aí como um dos principais motivos a oportunidade de termos soluções nutritivas customizadas, preparadas, específicas para aquele grupo de clones, uma melhor automação da casa de vegetação e um melhor manejo também das pessoas, dos colaboradores, entre o momento do corte e a entrada deste material na casa de vegetação. Ok? Professor Gleison, quer complementar? Muchas gracias. No, Alex, es esto, es básicamente una mala junción hormonal del balanzo de citoxinina con auxina, principalmente, y este balanzo es muy independiente de la calidad de la mini estaca que viene del mini jardín clonal. Ok, es esto. Perfecto, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Los invitamos a una siguiente charla que tenemos programada. Está en otro enlace, previendo el interés de cada una de las personas. Si ustedes quieren acompañarnos, en el chat he colocado el enlace para la charla. Está prevista a 3:30. Tenemos un receso de 15 minutos y los esperamos por allí para hablar con el profesor Gleison un poco de el tema de injertación y los beneficios de la injertación. Si no hay más preguntas. Listo, Víctor. Y el nombre del proyecto Biocarbono y de la Universidad Federal de Viçosa y CIF, Alex y yo gostaríamos de agradecer mucho la asistencia de todos, mucha gente, más de 60 personas online, y también decir que queda grabada esta charla de Alex y la respuesta a las preguntas y todo, para que nosotros possamos massificar isto em Colômbia e principalmente em Orinoquia, que é o grande objetivo desse projeto, e la ente do projeto Biocarbono, Omaira e equipe, e Victor Neto vão deixar isto disponível, não para pessoas que porventura não podem mirar agora, lo podem mirar depois, e nós vamos também hacer charlas presenciales, además dessa parte de insertação e vivero. Em la última semana de julho, vamos estar de forma presencial, grupo de pesquisadores de Brasil e Colômbia, em Villavicencio e em Carreño, para charlas presenciales, ¿ok? Muchas gracias a todos. Y gracias. Esas charlas tendrán componentes de nutrición forestal, de economía forestal, análisis de mercados y, bueno, un poco hablar del tema y de la proyección de Orinoquía y el desarrollo forestal. Muchas gracias. Nos vemos en el otro enlace a los que estén interesados. Ok, muchas gracias a los profesores, a don Víctor, a todas las personas que nos acompañaron, muy gentiles, y nos vemos en la siguiente presentación. Gracias. Gracias, chao. Obrigado. Muito obrigado pela clara exposição deste assunto. Gracias.